É bom ler uma história e ser cativado por personagens, não é? Conseguir se relacionar com uma personagem de ficção não é algo que acontece sempre, mas deveria acontecer mais vezes. Você deve ter personagens que até hoje estão na sua cabeça e talvez você nem lembre o título do livro, mas lembra de uma ação ou um acontecimento que marcou. Você quer que os seus leitores lembrem de você assim também e se conectem com as suas personagens? Então, vamos conversar sobre como criar personagens mais empáticas. Vamos lá! Que tal ser um escritor publicado e ter um público leitor que te acompanhe e aguarda pelas suas histórias? Legal isso, né? Mas para ter esse reconhecimento, não basta apenas escrever a sua história. Você precisa ir além e conhecer o que o público busca e como alcançar essas pessoas. E é para isso que existe o curso de escrita literária da Tellers. Nele você vê diversas estratégias para melhorar a sua escrita, desde o nascimento da ideia até o momento que você irá conquistar os seus leitores em busca de uma carreira sólida no mercado editorial. Você ganha acesso ao curso durante 2 anos, tem 15 dias de garantia para cancelar a compra e a possibilidade de parcelar em até 12 vezes. Acesse o link aqui na descrição do vídeo e alcance a próxima fase da sua carreira literária. E aí, Teller, Mauro Platina aqui, tudo bem? Quantas histórias você já leu em que você se conectava com uma personagem? Você conseguia se colocar no lugar dela, entendia seus dramas e conflitos e acabava torcendo por ela ou até contra ela. Provavelmente isso já aconteceu algumas vezes. Pode ter sido em livros, em filmes, em séries, não importa. O importante é você notar como essas personagens marcaram de alguma maneira a sua experiência enquanto consumia a história. Esse é o benefício de criar personagens empáticas. Segundo o dicionário Michaelis, empatia é conseguir se imaginar no lugar de outra pessoa, é compreender os sentimentos, desejos, ideias e ações de outra pessoa. E para criar boas personagens, é importante buscar essa empatia, pois é isso que marcará a experiência do seu leitor com ela. Mas como fazer isso, não é? Como fazer que uma pessoa que não conhecemos consiga se identificar com a nossa personagem? Temos algumas características universais que você pode usar para criar essa conexão. A primeira, faça suas personagens terem falhas e fraquezas. As falhas e fraquezas das personagens as tornam mais humanas e relacionáveis, e isso ajuda qualquer leitor a se sentir mais próximo delas e a entender por que elas agem de determinada maneira. Um exemplo de amostra de falhas e fraquezas podemos ver em Forrest Gump, quando ele está correndo na estrada mostrando toda a sua vulnerabilidade, mas também sua força e determinação. A segunda, desenvolva sua personalidade e passado. Quanto mais você souber sobre as suas personagens, mais fácil será para os leitores entendê-las. Desenvolver a personalidade e o passado de cada personagem ajuda a dar profundidade e contexto às suas ações e decisões. No filme O Poderoso Chefão, parte 2, temos a cena em que Vito Corleone conta sua história para Tom Hagen, explicando como seu passado o levou até ali. Para isso, você pode criar fichas de personagens. A Tellers tem o e-book Criando Personagens, que vem com um modelo de ficha para você criar as suas. O link para download está aqui na descrição do vídeo. Terceira característica, mostre suas personagens enfrentando problemas e desafios. Os conflitos enfrentados pelas personagens ajudam a criar tensão e emoção na história. Quanto mais os leitores se importarem com o que está acontecendo com as personagens, mais empáticos elas se tornarão. Aqui podemos usar como exemplo o resgate do soldado Ryan. Na cena em que os soldados decidem se devem salvar Ryan ou não, eles têm que tomar uma decisão difícil e lidar com as consequências dessa decisão. A quarta característica, faça suas personagens terem desejos. Os desejos das personagens dão propósito às suas ações. Quanto mais envolvidos os leitores se sentirem com esse objetivo, mais empáticos se tornarão com as personagens, pois compreenderão o motivo pelo que elas fazem e o que deixam de fazer. Quem não lembra do filme O Náufrago, em que Chuck Nolan está tentando sobreviver na ilha,
E para tal, procura um senso de propósito e significado em sua vida para continuar firme e são. Antes de eu falar da quinta dica, que tal receber dicas semanais para ser um escritor cada vez melhor? Legal, né? Então, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo e ter uma carreira literária cada vez mais sólida. Então, a quinta característica, escreva diálogos de maneira natural. Os diálogos são uma maneira de mostrar a personalidade e o caráter das personagens. Escrever diálogos que pareçam naturais e autênticos ajuda os leitores a se sentirem mais próximos das personagens e a entendê-las melhor. Um personagem bem autêntico e diferente na maneira de falar é Mark Zuckerberg no filme A Rede Social. Tem uma cena em que ele conversa com Eduardo Saverin sobre a criação do Facebook e acaba passando todo o seu sentimento sobre o projeto, tornando a fala bem natural. A sexta dica: mostre os sentimentos e emoções das personagens. Utilize ações e descrições para transmitir emoções e sentimentos das personagens de maneira mais impactante. Mostrar como elas se sentem através das suas ações ajuda o leitor a se conectar com elas, pois consegue refletir o seu próprio sentimento sobre o acontecimento. E mesmo que o sentimento não seja o mesmo que a personagem, ele acaba se colocando no lugar dela, tornando-a mais empática também. Uma cena que marcou por ver as diferenças e pontos de vista de personagens com as suas emoções e sentimentos é em Capitão América Guerra Civil, quando os heróis discutem sobre a criminalização das suas ações, e cada um tem a sua opinião. E já que você está trabalhando emoções e ações, a sétima característica segue nesse caminho. Crie relações entre personagens. As dinâmicas entre as personagens ajudam a dar profundidade à história e a criar uma sensação de comunidade. Mostrar como as personagens interagem umas com as outras apresenta mais camadas e profundidade à personagem. E acabamos nos conectando com elas pela maneira como elas fazem essa interação e como reagem a elas. Aqui podemos falar de Toy Story, com a cena em que Woody e Buzz estão se apresentando para os outros brinquedos. Ali, eles mostram seus relacionamentos e conexões uns com os outros. A oitava característica é fazer as personagens evoluírem durante a história. A evolução das personagens ajuda a criar uma relação de crescimento e conseguimos fazer com que o leitor se conecte com essa jornada, se colocando no lugar da personagem e da sua evolução. Esse crescimento não precisa ser físico, como um crescimento de idade, mas um amadurecimento interno que reflita uma mudança de ação e atitude que façam com que a história tenha novos vieses. Aqui podemos citar mais uma vez os Vingadores, especificamente o Homem de Ferro e a sua evolução do playboy do seu primeiro filme até o herói que se sacrifica para salvar a humanidade. Essas são as nossas 8 características para você desenvolver personagens mais empáticas nas suas histórias. Mas é importante que você lembre que criar personagens empáticas não é uma ciência exata. A conexão que cada leitor tem com a personagem sempre será diferente. Mas é certo que se você trabalhar bem a sua personagem, é possível que essas conexões aconteçam e você tenha uma história que marque profundamente os seus leitores. Se você quiser continuar desenvolvendo a sua escrita além das personagens, te convido a conhecer o curso de escrita literária da Tellers. Lá você tem uma trilha completa para escrever a sua história e ainda pode sair publicado em uma coletânea de contos. Acesse o link do curso na descrição do vídeo ou no card aqui em cima. E já que falamos sobre personagens e empatia, que tal se aprofundar um pouco mais no seu desenvolvimento? Acesse esse vídeo aqui para continuar estudando a criação de sua personagem. Uma ótima escrita para ti e até o próximo vídeo. Até mais!